Esse domingo, 2 de junho, julho, já estamos em julho. A hora que estamos em julho, já hablo junho, não? E em junho já hablava julho. Que loucura, não? Abram suas Bíblias em Hechos de los Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo número 1. Capítulo 10. Hechos de los Apóstolos, capítulo número 10. Eu dizia, uno caminhava com Jesus, não? Os discípulos caminaram com Jesus tanto tempo. Na verdade que caminhar com Deus, alguns segundos já é demasiado, não? Alguns minutos. Eles caminaram bastante tempo com Jesus. No ministério de Jesus, mais ou menos uns 3 anos e meio. 3 anos e meio. E eles não se deram conta, não? Não se deram conta de tanta coisa. Estavam caminhando com o próprio Deus. Por isso que para nós outros é difícil também, não? Hechos de los Apóstolos. Estaria para Mateus, Marcos, Lucas. Aí, Juan. Aí. Hechos 10. Hechos de los Apóstolos. Hã? 10. Vamos ler a partir dele primeiro. Capítulo número 10. Hechos de los Apóstolos é fácil de encontrar. Não, você pode me... Graças, irmão. E os discípulos andavam com Jesus e não entenderam, não? Não entenderam nada, é muito forte, pero não entenderam nada acerca de algumas coisas, eles não entenderam nada, isso é verdade. Eles foram entendendo depois, não? Vou ver, Jesus certa vez estava já hablando e tudo mais, ele vai passar já para o Samário. Aí o Tiavão diz, se Jesus querer que oremos e pedimos que caiga fogo das células e mate a todo mundo, não? Fala, que é o que estava pedindo, não? Ou seja, aí o outro vem la madre de los dos, não? Los dois mais chiquitos, mais mameiro, vem la madre, Jesus pode pedir que um hijo mío quede à la direita e outro à la esquerda de Deus, não? Tuja, quando tu vê já, de Deus não, de Jesus, não? Quando Jesus vier, né, reino, que eles creiam nesse Messias, não? Bélico, esse Messias conquistador. E lá a gente não estava entendendo nada. Torei transpirado e a hora está me entrando frio. Não? Põe lá campeira, saca lá campeira. E eles creiam nesse Jesus conquistador, nesse Jesus Messias, nesse Messias que... Pero não entenderam o amor, não entenderam ele compartilhar. Acá, no livro de Hechos, está se formando a igreja, não? E Jesus já havia morto acá, já havia ascendido, já havia derramado o Espírito Santo em eles. E eles estão pensando em entender. Por que digo isso? Há um que não vou predicar sobre isso, no que estou falando agora, mas eu estou fazendo uma introdução, porque vamos falar de Cornélio. A predicação, o título de hoje é Piedosos e Temerosos. E assim devemos ser, como Cornélio era. E é gracioso, muita graça. E é gracioso que Cornélio era gentil. Antes de falar de Cornélio, vou falar de Pedro, porque está no contexto. Não vou ler essa parte, mas quero só que vocês sepam que está no contexto. E em seus casos, leiam todo o capítulo, não? Todo esse contexto. Pedro, ele praticamente disse a Cornélio, pode saber que o judio, ele considerava, não, o gentil como uma basura, como um perro, como... Eles creiam nesse Jesus, nesse Messias etnocêntrico. Creiam nesse Jesus de sua étnica, de sua cultura. Eles creiam num selo judaico. Porque vê que até o exemplo que usa Jesus para falar com eles era que morreu, é rico, e de onde o rico se foi? Não se foi ao céu, ele se foi... O rico não, perdão, Lázaro. Não, Lázaro e o rico, na parábola. De onde Lázaro foi? Ao seno de Abraão. Que para eles isso era o céu, não? Sabemos que o céu não é aí. Pobre Abraão, não tem nada que ver Abraão. Abraão é gente boníssima, padre da fé. Entendeu mais de Deus do que esses outros acá. Pero eles tinham essa visão de um céu muito judaico, tudo é muito étnico. Lá Nova Jerusalém, aí, bueno, e os cristianos de hoje também quedam com essa coisa, não? Que tem que ver com a Jerusalém de já. Pero não é isso. Por isso que a Bíblia diz que é uma noiva, não é essa.
não é lá terrestre. E o próprio escritor de Hebreus, Pablo, também habla sobre isso, não? Que essa Jerusalém, e essas comparações com o terrestre e o celestial. Deus preparou algo completamente diferente para nós outros. E Pedro já estava convertido, Pedro já havia predicado e convertido 3.000 pessoas acá. Pedro já estava aí na frente, pus lá 10, não foi lá frente, está levando a igreja, está conduzindo, já foi perseguido por causa do evangelho. E nesse contexto acá, Pedro já havia falado em língua, já havia recebido o Espírito Santo, já havia hecho um montão de manifestações espirituais, e ele todavia estava muito etnocêntrico, com esse coração etnocêntrico, ponendo no centro tua etnia, não? E que os outros povos não valem nada, que vós sois o único que se é bueno, não? E ele estava muito com essa coisa de judaísmo, todavia, de Jesus judio, de la promessa hecha a los judíos. E tinha a Cornélio assim, não a Cornélio, a qualquer gentil, de lejos. E Deus arrebenta com Pedro, não? Arrebenta com ele, arrebenta mal com ele. Se ele tem uma visão, não? Aí de Jope. Jope é um lugar hermosíssimo, não? Já de frente para o mar, não? Mar Mediterrâneo. Ele estava já na soteira da casa, comeu, estava esperando aí para comer, não? E se dormiu, não? Às vezes o pastor também tem gana de se dormir, quando algum irmão nos chama para comer e tarda tanto, dá gana. Vai orar todavia, aí põe na mesa e vai orar. Quanto tempo? Vamos comer logo. Aí Pedro se cajou no sono, não? E Deus deu para ele essa visão de lenço, depois os três lenços, casas. E ele todavia aí, muito judaico, não, diz, não, de maneira nenhuma não vou comer esses animais, Senhor. Jesus disse para ele, mata e come, porque não diga o que não é santo, o que eu já santifiquei. Jesus está falando para nós outros hoje profundamente, que para sermos piedosos e temerosos, e vou explicar que são essas palavras, temos que realmente ser cristianos, e não ser religiosos, nesse sentido dessa religião vana. Já uma vez mais expliquei acerca da religião, não? E sempre, porque sempre temos que explicar, porque sempre eu hablo de encontrar a religião, pero na verdade devemos ser religiosos, pero com a religião correta, não? La pura e santa, que é a ser algo, que é visitar os órfãos, a viúva em suas tribulações, ou seja, a ser algo por el próximo, a ser algo por mim mesmo. A ser algo por el próximo é ser algo por mim mesmo, primeiramente, tá bem? Porque às vezes a gente ajuda o próximo para, não, sacar a fotita aí e pôr no Facebook, não? Bueno, vamos ler a Bíblia, senão eu já empeço a comentar muita coisa. Justamente, aí tá. Esse dito vem da Bíblia, não? Esse dito vem da Bíblia. Vamos ler, diz assim, havia em Cesareia, aí já podia quedar falando hora de Cesareia, pongo o mapa cá, não preparei o mapa, pero acordam de Cesareia Marítima, não? Cesareia, porque o nome de Cesareia? Porque vem de César, não? A cidade que fundou e que conquista os romanos, e aí põe o nome de César em homenagem ao imperador. E com isso já poderia falar muito, porque aí tinha uma centúria, vamos falar de Cornélio, que era um centurião, acá está escrito. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da companhia chamada italiana. Ou seja, era uma companhia de honor, aonde todas as centúrias eram importantes, não? Pero era uma, vamos dizer, era uma mais real, não real, eram guardas reais, vamos dizer, era re importante. Ou seja, com isso eu quero dizer muita coisa historicamente. Os centuriones, sim ou sim, tinham que adorar a César. Sua religião tinha que ser a religião deles, já, não, de muitos ídolos, e adorar a César. Escute o que estou dizendo. Ele teria que ser assim, mas esse chavão não era assim. Ele resolveu em seu coração não ser assim. Foi o que eu disse ao Buratim quando passou a Gé. Eu disse, pastor, ora por mim, para que Deus me livre. Não. Venha cá, tomava a decisão. Porque não é orar. Se for orar, aperta um botão. Pastor, então você não tem que orar para que meu filho se converta. Seguir orando. Não vou quitar tuas esperanças. Seguir orando, porque a oração pode muito, por suposto que sim. Pero as decisões de uno
és decisão de uno, eu não posso ser nada. Mi hija, se não aceitar Jesus, vai morrer, vai para o inferno. Eu la amo, quero que vá ao cielo. Minha mamãe, se não aceitar Jesus, bueno, digo que já aceitou, não? Eu tenho minhas dúvidas, pero bueno. Eu sei de mim, não posso falar do outro. Pero se já morreu e não aceitou Jesus verdadeiramente, vai para o inferno. Meu papai é o mesmo. E eu não posso ser nada, não? Não é porque somos bonitos, ou malo ou bueno que vamos ao cielo, não. Dizer isso a uma pessoa G, não? Preocupada por seu papá se foi ao céu ou ao inferno. Inclusive, nós outros como cristianos não podemos julgar se a pessoa foi ao inferno, tá bem? Porque aparentemente para nós outros parece que essa pessoa foi ao inferno. Pero nos olvidamos de nós outros mesmos, de mirar dentro. Tu e eu merecemos o inferno. Não é porque nos portamos bem que merecemos ser salvos. Merecemos o inferno, pero Deus em seu infinito amor e graça nos ha salvado. Tá bem? Porque a salvação é divina, não é minha. Se for minha, a salvação por obras. Se for por obras que eu hago, a salvação já não é divina. É por la observância da lei, ou por las obras, ou por qualquer outra coisa. E a salvação é divina. Eu posso me equivocar e dizer que uma pessoa foi ao cielo e está no inferno, porque não lo sei. Deus lo sabrá. Pero nunca pode mandar uma pessoa no inferno, dizer, isso daí se for ao inferno, porque não? Me acordo cá, o drogadito cá e traficante, como é que era? Sim. Então, um não pode dizer que está na presença de Deus. Não sabemos, na verdade que não, pero é melhor mandar lá ao cielo e depois Deus dizer, não, eu tenho que equivocar, esse não está no céu, não, está no inferno. É melhor vai ter que equivocar dizendo que foi o céu do que dizer que foi o inferno. Porque o inferno, não está se ponendo como ruíz, entendeu? Pela graça e pela misericórdia de Deus, se eu vou ao céu, qualquer pode ir. Se eu creio que vou ao céu, então se qualquer pode ir, porque eu não sou bueno. É isso que quero dizer, entendeu? Agora, por suposto, há alguns que... Há muitos pastores que não vão ao céu. E grandes líderes não vão ao céu. Quem disse foi Jesus, não sou eu. Jesus disse, naquele dia muitos dirão, em tu nome profetizei, echei fora demônio. Está falando de quem? De profetas, de grandes evangelistas, não? Profetizei, echei fora demônio. Echou demônio, mira? Isso sanidades. Por isso eu disse, a sanidade não quer dizer, os milagres não querem dizer que é as evidências que Deus está. Isso eu disse no estudo bíblico, não? Pode ser que... Sim. Claro. Claro. Então, se um não tem dúvida disso, por supor, queremos que nossos familiares tenham cielo. Por exemplo, o meu abuelo foi macumbeiro, pero no final da vida ele estava já sem perna, já eu ajudava a cambiá-lo, estava já em la maca, tinha uma maca em casa, tudo estava todo arrebentado, e eu falei com ele, e abuelo e Jesus, porque ele falava de outros santos, não, de las entidades já da macumba, e de Jesus e Deus. E creio que ele foi ao céu, porque Deus ele não tem em conta nossa ignorância. E o choro da cruz, se ele foi choro e foi condenado à cruz, é choro, digo, não. Nós outros dizemos choro, porque não foi choro, foi um revolucionário. Generalmente a cruz não era porque roubou uma gallina, a cruz era porque excitava revoltas contra Roma, não, contra... Quizá ele era um revolucionário com o sentido de querer ser algo bom para o seu país, ou quizá era malo. Pero o resultado é que ele estava na cruz, boa gente não era. Essa é a verdade. Boa gente ele não era, e ele se arrependeu. Então, não sabemos. O arrependimento e é o momento com Deus em que uno está no hospital. Pero chocou e morreu no acto. Pero vão não saber. Os especialistas estão descobrindo hoje muita coisa por meio da neurociência, que depois que nós outros morimos, para nosso coração e nossos sinais vitais, todavia queda aí milésimos de segundo lá funcionando o cérebro, o consciente. O consciente é algo que não dá para agarrar e analisá-lo. É inconsciente, é exconsciente. A um é consciente, eu hablo muito de mim cá,
pero eu posso falar delante de um psicólogo, delante de um psiquiatra, um especialista, ou diante de um juiz, ou delante de qualquer pessoa, o que eu quero dizer. Por mais que tenha toda a técnica de expressão facial, não? Para saber se estou falando verdade, tem a técnica de polígrafo, não? Tem técnicas para ver se a pessoa está falando a verdade ou não, pero quem saberá? Só Deus, não? Por isso não podemos mandar a pessoa ao inferno. Podemos nos equivocar dizendo que foi o cielo. Bueno, isso dito, vamos volver acá a predicação, não? Senão não vamos. Igual que tem que ver. Por quê? Porque Pedro já mandou esse é o inferno, a Cornélio. E mirar o que Deus habla de Cornélio. Diz que era piedoso e temeroso de Deus, com toda a sua casa. Ou seja, não era solamente ele, não? O chavão influenciou a toda a sua casa, a toda a sua gente. E nós outros, será que hemos influenciado a nossa família? Pastor, está me rugando. Não te estou rugando, eu tampouco influenciei a toda a minha família. Eu estou falando de Cornélio, muito melhor que Jô, um chavão que é muito mais exemplo que Jô mesmo, não? Ele estava servindo em uma guarnição, em um posto no exército de Roma, onde ele tinha que sim adorar a César, adorar a Deus. E o chavão não, às vezes, era temeroso de Deus. E às vezes nós outros cristianos evangélicos congregamos e não somos tão temerosos de Deus assim, não? Piedoso e temeroso de Deus, com toda a sua casa, e que hacía muitas lismonas ao povo. Pode quedar tranquilo que eu não vou pedir plata, não? Para sellar a palavra, não vou pedir plata. Piero acá está dizendo que um coração sincero, entregue e agradecido a Deus, não? Preciso dizer algo mais? Porque o que passa é que quando eu hablo, parece que eu estou manipulando, ou que só porque eu hablei aí que... Não, é porque a palavra de Deus nos ensina, não? A sermos dadivosos. La plata, que é la plata? Nada. Amanhã o dólar aumenta, o salário já não é mais nada, não? A inflação vem e te come todo. La plata não é nada. E vou viver igual, vou chegar até o final do mês. Bueno, hoje é dia 2, não? Já passamos o mês. Glória a Deus, eu cheguei ao fim do mês e passei, eu estou aqui hoje. Não? Falar nisso, miro já para trás, acordem-se de trazer alimentos, não, irmãos? Porque muitos irmãos sempre traem aí, domingo de Santa Cena, não? Domingo que vem na Santa Cena, hago esse parênteses na predicação, porque Mireia já traz o... Eu estou falando de boas dádivas, não? Tragam alimentos, porque... A hora sim que damos sem nada a casa. Não, tem 3 latas de arveja, no mais. E outra de poroto, algum poroto. Bueno, el hecho em si de José piedoso, o que é piedoso? Vem da palavra pio. Não? Pio quer dizer, segundo a Real Academia Espanhola, eu nem agarrei lá o significado mesmo bíblico, pero diz, devoto, inclinado à piedade, não? Dado al culto de la religião. Ou seja, se eu leio isso solamente assim, entre linhas friamente, parece que é uma pessoa religiosa, não é? Que frequenta a igreja, não é? Pero não. E sigue dizendo, e as coisas pertencentes ao serviço de Deus e de los santos. De los santos acá está falando, por suposto, como é um dicionário, não? Secular, por aí pode estar falando, referindo-se a los santos católicos, ou pode estar referindo, podemos usar los santos, que todos nós outros somos santos, não? Quando nós outros estamos devotos ao serviço de los unos a los outros. Se eu trago uma interpretação mais bíblica, usando essa interpretação que é de um dicionário secular, da Real Academia Espanhola. E em la segunda significado diz que é uma pessoa benigna, blando, misericordioso e compassivo. Ou seja, são todos frutos do Espírito que temos que ter, não? Que habla Pablo em Gálatas 5. Ou seja, esse chavão, Cornélio, digo chavão, não? Que amistade assim tem com ele, não? Ele já era bueno antes, entre comillas, de se converter. Na verdade, o chavão já estava convertido. Nós outros que rugamos
que a conversão dele foi quando Pedro chegou e aí o Espírito Santo descendeu, foi aí que ele já era de Deus. Ele já era de Deus. Porque uma pessoa não pode ser boa sem ser de Deus. Aí é que está o problema, que nós outros julgamos tanto o mundo, não? Em si. Pastor, então para que congregamos? Isso charlamos em outro momento, não? Então há salvação em todo lado. Isso charlamos em outro momento, não? A salvação é algo muito... Por isso eu sempre digo, a salvação é divina, não? Todos os caminhos levam a Deus. Vós é comunista, comunista não, ecumênico, perdão, ecumênico, aí tá, tenho que falar bem, comunista não, ecumênico. Não sou ecumênico, eu não creio que todas as religiões vão levar a Deus, e todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a Deus, não creio. Eu creio que um caminho é o único, é Jesus, eu sou o caminho, na verdade, na vida. Agora, o que eu creio é que a salvação não está na igreja, isso eu não creio. Aunque a igreja deve representar Cristo, não? Eu creio que a salvação está em Cristo. E se essa pessoa teve um encontro sincero com Cristo, por supor, você já vai ter um encontro sincero com Cristo e está na macumba, já vai sair da macumba, não? Por suposto que sim, eu estou falando em geral, eu não sei quando a pessoa se converte e a salvação é divina. Esse próprio texto acá me está falando sobre isso, em entrelinhas. Se uno empieza a se dar conta do contexto e de como chegou a Pedro já e de como foi o curino todo. Vamos seguir lendo. Vou ler pouco. Temeroso. E temeroso és, segundo a Real Academia, medroso e irresoluto, que recela um danho, que causa temor. Ou seja, esse significado não nos serve muito. Então, se aí sim eu tive que ir nesse significado, não foi nem em grego, foi em hebreu, que fui, porque a ideia melhor está já em Provérbios, não? Acerca de temer a Deus, habla muito de Provérbios, muito no Antigo Testamento, habla sobre esse tema. Diz que o significado bíblico seria moralmente uma referência moral. Por exemplo, eu me porto bem para ser exemplo, não? Me esforço em portar bem, para quê? Para ser exemplo, para bendezer o outro. Isso é uma reverência que hago a Deus. Que passou? É uma reverência que eu hago a Deus, não? Também reverência, temeroso pode ser também traduzido como espanto, temer, temor, que está falando que tem tudo que ver com isso. Bueno, às vezes vai estar traduzido como um espanto que tuvo, não? Tuvo um temor, no sentido de medo. Pero generalmente é essa reverência que eu presto a Deus. Ou seja, que meu coração ele está contrito e entregue, pero minhas atitudes também são assim. Porque às vezes é muita gente que tem o coração bueno, tem atitude boa, tem boa gana, pero depois já parece que é Deus e é o diabo ao mesmo tempo, a pessoa, não? Já está bem, pero daqui a pouco parece que se demonifica, não? E em alguns momentos já atua tão bem, em outros momentos já atua tão carnalmente, não? Bueno, esse sou eu. Bueno, tenho que ser mais temeroso de Deus, não? Pero ser o temeroso de Deus é observar que todo o tempo, não por um sentido de religião, ou de sentido de que vai perder a salvação, com sentido malo, sino com sentido bueno. Deus não é tão bueno, não hizo tanto bem por nós outros, então vamos a ser temeroso, vamos a ser amoroso, vamos a ser respeitoso. É igual o lugar de reunião, não? Os teres estão todos tranquilos, cajadito, mirando a meia, escutando, não? Por exemplo, os ninhos não são temerosos, no sentido, porque eles não entendem, todavia, não são reverentes, não têm uma reverência. Pero isso por causa de lá e dá, não? Outros não têm reverência por não terem realmente o temor, não? Bueno, vamos seguir lendo. Este viu claramente em uma visão, como na hora novena de dia, que um anjo de Deus entrava de onde ele estava e lhe dizia: Cornélio. Ele mirando-lhe firmemente, ou seja, hermanos, a quantas pessoas apareceram ángeles na Bíblia? Se pararmos para pensar, os ángeles só apareceram a los patriarcas, nada mais,
não? A los papais de Jesus e de João Bautista. Parar para pensar, Los Angeles não aparece a todo mundo. Então, se Maria são os padres de Jesus, que eu disse. Maria, eu disse, os papais de Jesus, papai de João Bautista. Não, Ángel comum. Apareceu poucas pessoas, depois apareceu um ou outro, mais aí que eu posso estar olvidando, mas foram poucos. Não, no caso de Gideon, estou falando os que simbolizaram os patriarcas, não, as pessoas líderes grandes e responsáveis. Não apareceu qualquer pessoa, não, Ángel. Não há relato bíblico que, e fulano estava caminhando e viu um Ángel, e o outro também viu, e se reíram, ou tomaram um café. Não, os ángeles apareceram em momentos, quando apareceu a Ló, foi para destruir Sodoma e Gomorra. Os ángeles, quando aparecem na Bíblia, há um propósito muito grande. E apareceu a Cornélio, que gracioso, não? Um ángel de Deus apareceu a ele. E que disse, Cornélio, ele mirando-lhe fixamente, atemorizado, claro, porque um ángel é imponente, não? A figura do ángel. Dijo, me hace reír, hago um parêntese, não? Nas igrejas aqui de Joíba, já em Brasil tocar, meus amigos já. Tenho vários amigos pentecostal, não? Eu sou pentecostal. Eu digo, eu sou mais pentecostal que estes, não? E Joíba tocar, já com a orquestra, aí às vezes na reunião, o hermanito via ángel por todo lado. Os personagens bíblicos quase me saiu a palavra, não? Se quedavam todos sujos de medo, não? Já entendem o que passava. Quedavam com medo. Aí o pentecostal vê ángel de todo lado, como, vamos tomar um mate, ángel, vamos, aí, tomar um matezito. Não? Como se o ángel, os ángeles são, infunde, não, esse temor e esse respeito de parte de Deus, quando vem de parte de Deus, não? Uma coisa que é o diabo, aí é outra coisa. Bom, o diabo não temos que ter medo. Ele mirando firmemente, atemorizado, disse, o que és, Senhor? Ele disse, mira o que Deus disse a ele, tus orações e tus lismonas han subido para a memória delante de Deus. Ou seja, isso também habla muito a nossa vida. Eu poderia predicar só desse versículo, pero hago esse parêntese, cerro, que todo o que hacemos, por suposto, não devemos ofrendar por um trueque, não devemos fazer o bem a luto por um trueque, não? Tá vendo, não, Deus, como hago bem, ó, estou fazendo bem para ganhar, não. Pero quando nosso coração é dadivoso, hermano, quando nosso coração, eu sempre digo, a pessoa que dizima mais em la igreja, generalmente, é a pessoa que tem menos, ela que vai dizimar mais. Quando tive menos em minha vida, é quando dizimei mais, porque quando eu parava para pensar, ganhei tão pouco, que tinha até vergonha de pôr isso que, não, o dízimo, que seja, dava classe de música, tive uma época que quedei desempregado e dava classe de música, não? E estou falando em general, hein? Eu estou falando em general, não estou mandando, por favor, hermanos, por favor, nem me gusta de falar desse tema, vocês já sabem muito bem, pero eu tenho que ensinar os versículos quando estou predicando nos versículos, não? O que quero dizer que todo o que hacemos para Deus, que é o que está falando esse versículo, Deus está vendo. Deus sabe que também, depois disso, se eu hablo e alguém dizima 1 milhão de peso porque ele sobra ou porque ele quer, Deus vai saber se é por amor ou se não é por amor. Deus é que julga, eu não julgo. Igual se querem dizimar 1 milhão de pesos, para mim será muito bem-vindo, não? Deus vê se é por amor ou não, eu vejo que é bueno, lógico, porque a plata, mais plata para manter a família, para projetos, a plata é necessária. O que é malo é o amor por la plata. O amor? Jesus nunca disse que a plata é mala, que a mala é maldita, que a plata em si não é boa nem mala, não é nada. É uma condição que criamos nós outros, os seres humanos. Agora, o amor por isso, que é esse problema. E acá está dizendo, tus orações e tus limonas vão subindo para a memória de Deus. Ou seja, todo o bueno que hacemos, e não só a plata, não, aí está falando de lismonas é uma ajuda, e também as orações deles, não? Por exemplo, Deus vê quando vocês oram por seu pastor, glória a Deus, que minha igreja ore por mim, não? Para que eu não hable tanta pavada, e hable bem, predique bem,
Ore sempre por mim. Ore por sua igreja. Ore los unos por los outros. Ore pelas irmãs que estão enfermas. Deus está vendo. E Deus sabe quando hacemos de nosso coração, não? Quando hacemos realmente com esse querer. Porque Deus, Ele não vai... Deus, imagina que Deus é justo, não? Nós outros hacemos obras de justiça. E somos justificados por nossa fé. Somos justificados pela obra de Cristo, pero não somos justos. Deus é justo, Ele é todo justiça. Imagina se Ele vai quedar devendo algo a alguém. Não vai. Já não estou dizendo com esse critério que, então você vamos secar uma prova, não? Prova não, como é que é? Um acto de fé que Jesus habla, não? É nessas igrejas. Vamos ser um acto de fé, ou então você vamos ser como é que é outro nome? Um pacto. Vamos fazer um pacto com Deus a cada hora. Eles vão poder tanto e vai ver que Deus essa semana vai bendizer. Por aí até ocorre, não? Porque Deus é misericordioso ou porque vai te esforçar para que isso ocorra. Pero isso não é o que a Bíblia ensina que tem que ser hecho. Não é por uma moneda de troca. Ou seja, Chavão já era bueno. Era seu coração que era assim de Cornélio. Ele era uma pessoa convertida ao Senhor, melhor que nós outros. E nesse sentido, sim, era melhor que nós outros. Pastor, está me julgando? Não, que só você é melhor que Cornélio, melhor que eu, não sei. Estou falando em general, tá bem? Por favor, não se ofendam. E ele já era bueno, Cornélio, e ele iba haciendo a bondade, sem pensar. Pero um belo dia vem Deus não manda, não vai já... Ángel, andate, vai já hablar com esse chavão aí, que esse chavão me serve, é tão bueno. Imagina, ojalá, eu sei que não sou bueno, porque nunca vi um ángel me dizer nada, não? Mano, já tenho uma ángel em casa, não? Glória a Deus. Como diz o escritor de Hebreus, uns sem querer hospedaram ángeles, não? Nunca vi um ángel me dizer nada, logo eu não sou como Cornélio, não? Pobre de mim. Envia, pois, a hora homens a Job. Bueno, aí o anjo dá uma ordem a ele, e eu quero ler o 7, não? Ido el ángel que falava com Cornélio, este chamou a 2 de seu criado e um devoto soldado dos que assistiam. Eu quero só falar desse soldado devoto, porque o chavão influenciou toda a sua casa, não? E todavia a gente de sua companhia, ou seja, a gente de seu trabalho, não? O tipo era tão... Eu já poderia falar muitas horas de Cornélio, mas eu já vou terminar, viste? Porque eu quero falar de ser piedoso e ser temeroso, e não é por muito falar que vamos explicar todo. Devemos ser assim, irmãos, como Cornélio, não? Pessoas influenciadoras, pessoas que... Não esses influencers, não, cristianos que fazem videozito em TikTok, tenho tantos seguidores, sou influencers, eu influencio a quem está a meu redor. Sou um coach, hablo sempre palavras bonitas de parte de Deus, e manipuladas e deburradas. Não estou falando disso, eu estou falando realmente de ter uma essência buena. Porque se nosso coração for bueno, como Jesus dijo, não? El bom homem, del bom tesouro de seu coração, saca boas coisas. Eu não posso, porque o que sai de mim, habla de mim, não? E a Bíblia nos ensina que da mesma fonte não pode sair água mala, não? Água amarga e água doce. O que sai de mim é o que sou, ou ao menos o que estou sendo nesse momento. E às vezes já saiu muito mal de mim. E eu pensei, caramba, que basura que sou, que mal que estou, hein? Eu mesmo não me queria a mim mesmo. Que isso? Assim passa com a plata não cambia a gente. A plata mostra como é a gente. Justamente, a plata não cambia a gente. Só demonstra como a gente é. Por isso que Deus não me dê plata. Glória a Deus. Não, senão, não estaria aqui, não? Em Montetingô, imagina, estaria cá em Montetingô, lá, costeiras acá. Soberbo, não? Soberbo, arrogante, prepotente. E a plata demonstra isso, é verdade, é verdade. Então, por isso devemos entregar o coração a Deus,
A mensagem de hoje tem a ver com isso, não? Entregar esse coração a Deus e ser como Cornélio. Porque Cornélio nos foi um exemplo, foi o primeiro gentil a receber o Espírito Santo, não? De la maneira, vamos dizer, como dizem os pentecostais, esse segundo bautismo, não? Dessa maneira visível, porque, hermanos, dizer que Cornélio não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo, já estou pecando se digo isso, não? Porque uma pessoa não pode ser piadoso e temente a Deus e não ter o Espírito Santo. Ele já tinha antes. O que ele teve foi esse revestimento do Espírito Santo e a evidência foi ele falar em língua nessa ocasião, não? Porque ele já tinha evidências antes que tinha o Espírito Santo, ele era piadoso. Quem é piadoso verdadeiramente? Você conhece algum piadoso? Eu não conosco. Assim como Cornélio, não. Eu conosco pessoas que são boas, pessoas que são... Há pessoas que estão sempre listas a ajudar, a verdade que sim. E há pessoas que já me ajudaram bastante, a verdade que sim. E eu sou grato. Pero piadoso como Cornélio, é difícil de encontrar um assim, não? Vamos orar e vamos pedir a Deus, Deus, me ajuda a que essa palavra entre, produza câmbio. Eu quero ser como Cornélio. E não como Pedro, não? Que caminhou com Deus tanto tempo e chegou a cá, arrugou o chavão. Literalmente, se nós outros hacemos um estudo exegético do texto, do contexto, de como era o trato de los judíos com os gentiles, porque os judíos consideravam os gentiles como um perro imundo, como uma pessoa imunda, que não podia tocar, não podia chegar cerca. E Pedro habla isso para Cornélio, sabe que nós dignos, que eu esteja cá. Depois Deus dá um tapa assim na cara de Pedro, assim, tão forte, não? Sim, dá um tapa assim, sem lastimá-lo, não? Derramando o Espírito Santo sobre o chavão, e Pedro quedou assim. Ele não sabia como explicar à igreja depois. Por isso ele foi com vários testigos, não? Porque eles tinham que caminhar com testigos para testificar o que haviam visto. Depois eu predico sobre esse tema. Vamos orar. Padre, te damos graças por essa palavra ministrada no nosso coração. Senhor, ai-nos como Cornélio. E ai-nos como Pedro também, arrependido, que depois entendeu que foi um grande homem tujo também, um grande discípulo tujo. Ai-nos, Senhor, assim, queremos ter nesse coração piedoso, temeroso, tujo. Queremos a ser tua vontade, verdadeiramente, Jesus. Nos ajuda, Padre. Tua fidelidade, tu amor, tua justiça, a bendição de te servir é tão grande, é tão maravilhoso, tu eres amoroso, Deus Todo-Poderoso, Rei de glória, de graça. Graças a Jesus. Nos ajuda cada dia mais a sermos assim. Tu já nos has dado ferramentas, que és tua palavra, nos ha dado uma direção, nos ha deixado tua palavra, que és o caminho, a verdade e a vida. Teu Espírito habita em nós outros já. Queremos pôr por prática agora, Padre. Te damos graça, em nome de Jesus. Amém.